Essa frase, meus irmãos, é uma frase que a gente ouve desde a nossa juventude, desde a nossa infância. Nas cantigas para dormir, nas cartilhas, a gente escuta essa frase, sempre no término de uma história, aleluia, onde tem muitos acontecimentos, o final sempre termina e todos foram felizes para sempre. Mas essa é uma mentira do diabo. Quando nós não estamos na presença de Deus, quando nós não temos Jesus na nossa vida, não existe felicidade para sempre. O único feliz para sempre que existe é na presença do Senhor Jesus. Jesus. Aqui nós lemos 3 versículos, meus irmãos, no livro de Cantares de Salomão. A gente sabe que o sábio Salomão, ele teve uma vida de muitas experiências. E ao longo da sua vida ele escreveu 3 livros. O primeiro livro, acredita-se que foi o livro de Cantares, onde Salomão expressa todo o seu amor genuíno por uma mulher amada. E logo na sua tenridade, quando ele era adulto, ele escreveu o livro de Provérbios. E agora Salomão falava com sabedoria. E no término da sua vida, no final, ele escreveu o livro de Eclesiastes, onde ele deixa um legado, onde ele deixa muitas palavras, uma literatura de muito olhar para dentro de si mesmo. Salomão foi um homem que viveu essa vida, que ele teve acesso a mulheres, teve acesso a riquezas, teve acesso a tudo que este mundo pode proporcionar a um homem. E no final da sua vida, ele conclui que tudo era vaidade. E ele deixa alguns versículos que são muito citados ainda nos nossos dias, que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás, não tenho neles prazer algum. Então é bem verdade, meus irmãos, que Salomão aprendeu isso no final da sua vida, mas nós não precisamos esperar a vida passar para entender que a felicidade é somente na presença do Senhor Jesus. Então o livro de Cantares é um livro que fala de amor, do amor abundante entre um homem e uma mulher. Mas também a gente, ao ler o livro de Cantares, a gente entende que também se trata do amor de Deus pela sua igreja, do amor de Jesus pela sua noiva. Aleluia. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas já o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. A gente sabe que Deus é amor. E Deus, com amor, Ele resgatou o mundo. Com sabedoria, Deus criou. A desobediência no Éden quebrou, destruiu o que Deus havia planejado. Mas com amor, Ele restituiu. Com amor, Ele resgatou. Foi o amor de Deus que nos resgatou. Foi o amor de Deus que fez com que Deus enviasse o seu Filho único para morrer pela nossa vida na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então Cantares revela a beleza e a pureza do genuíno amor. Louvado seja Deus. Cantares, amor. A gente sabe que Deus é amor. Jesus era sabedoria. E a Bíblia vai dizer então que lá no Éden, Eva comete uma desobediência. E essa desobediência fez com que entrasse o pecado no mundo. E a partir de então a mulher passou a carregar consigo, aleluia, uma sentença. E que sentença é essa? Quando houve o pecado, Deus ele deu 3 sentenças. Ele deu uma sentença para a serpente, ele deu uma sentença para a mulher e ele deu uma sentença para o homem. A sentença da serpente é: maldita serás sobre, aleluia, a terra. Sobre o teu ventre rastejarás, aleluia, e comerás pó por todos os dias da sua vida. E junto com a sentença, Deus faz uma promessa, aleluia, que do ventre da mulher, Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e do ventre dela nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. A segunda sentença Deus dá para o homem, para a mulher, melhor dizendo, que com dor daria luz a filhos. Com dor, aleluia, que as dores seriam multiplicadas no parto. E seria sujeita ao homem durante toda a sua vida.
E muitas pessoas, aleluia, não entendem essa sentença e querem distorcer, aleluia, isso que Deus estabeleceu como, aleluia, como uma sentença para as mulheres, que deve ser sujeita ao homem. Vamos ler lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Se alguém puder me ajudar, vamos ler desde o versículo de número 22, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 5, versículo de número 22. Quem é que pode ler para nós, em nome de Jesus? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Pode continuar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Aleluia. Para que assim apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, santa e irrepreensível. Aleluia. Então aqui Paulo deixa muito bem claro, aleluia, esta sentença que a mulher carrega. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é bem verdade que junto com a sentença, Deus, Ele é um Deus de amor. Ele também fez uma promessa, que a mulher carregaria no ventre, aleluia, o Salvador da humanidade, o Redentor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. 2000 anos se passaram desde essa promessa, aleluia. E lá em Nazaré estava José e Maria, e eles foram visitados por um anjo, aleluia. E o anjo disse: não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo, e o seu nome será Jesus, e ele salvará a humanidade dos seus pecados. E a Bíblia diz que se cumpriu a promessa. Nasceu Jesus em Belém de Judá, louvado seja o nome do Senhor. E ali Maria teve o privilégio de ver Jesus crescer. Maria teve o privilégio de acompanhar Jesus na sua infância, de acompanhar ele na sua adolescência, até que Jesus comece o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai perceber que Maria, ela acompanha o ministério de Jesus. Maria estava ali com Jesus nos momentos mais difíceis. A gente vê que quando teve a ceia, estavam na mesa todos os 12 discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, durante a sua vida na terra, ele teve momentos de alegria, ele teve momentos de confraternização, ele teve momentos de alegria e felicidade. Mas é bem verdade que o nosso Jesus, ele também teve momentos de aflição, ele teve momentos de angústia, onde ele se viu sozinho. A Bíblia vai dizer que lá no Getsemane, quando Jesus convidou os discípulos para vigiar com ele durante uma madrugada, aleluia, louvado seja o Senhor, pois Jesus já estava sentindo ali, aleluia, as dores da morte, as dores da crucificação, as dores dos momentos em que ele viveria, aleluia, seriam muito difíceis. Bendito é Deus. Mas, aleluia, a Bíblia diz que aqueles homens não vigiaram com Cristo. No momento em que ele mais precisou, um dos momentos em que ele mais precisou de companheiros, em que ele mais precisou de ajuda, ele se viu sozinho. E é assim, meus irmãos, na nossa vida, muitas vezes, aleluia, na ceia, no banquete, estão todos à mesa, mas quando nós realmente precisamos, nós nos vemos sozinhos. E a Bíblia diz que então Jesus, aleluia, estava em Betânia, certa feita, dentro de uma casa, dentro de um recinto, e adentrou aquele recinto uma mulher carregando um vaso.
E naquele vaso continha um líquido muito precioso. E a Bíblia diz que ela derrama aquele líquido sobre a cabeça do mestre. E os discípulos repreendem ela porque esse desperdício, este líquido, este óleo, este perfume é muito caro. Por que esse desperdício? E Jesus repreende eles. Deixa essa mulher, porque o que ela está fazendo é de bom grado. O que ela está fazendo é me preparar para o sepultamento que há de vir daqui uns dias. Jesus demonstrou para nós, meus irmãos, nesta pequena história, aleluia, o Espírito Santo inspirando Mateus a escrever, que antes da morte, aleluia, nós precisamos ter óleo. Antes da morte nós precisamos ter azeite. Antes da morte nós precisamos ter um unguento precioso. Este óleo, meus irmãos, ele pode representar o Espírito Santo. Ele pode representar a presença de Deus na nossa vida. Tem muita gente morrendo, tem muita gente partindo sem a presença de Deus. E aqui mais uma vez a mulher toma a cena e derrama este óleo sobre a cabeça do mestre. E este óleo está sendo derramado sobre a vida dos que creem aqui nessa noite. Jesus está derramando esse azeite, está nos preparando para o grande dia. Está nos preparando para o grande dia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que então Jesus ele é crucificado. Ele passa por este momento difícil. A cruz do Calvário era a pior das condenações que um homem poderia sofrer naquela época. Era a mais cruel sentença. E o nosso mestre foi crucificado. E quando ele olha para cima, ele vê Deus de costas, porque naquele momento ele estava nu. E ele estava representando ali o pecado de toda a humanidade. E quando Jesus olha para baixo, quem ele vê? Todos os discípulos? Não. Os discípulos lá não estavam. Mas lá estava Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus olha para os pés da cruz, ele vê um grupo de mulheres. E onde elas estavam? Quando o mestre mais precisou. Elas estavam aos pés da cruz do Calvário. Eu quero falar aqui para as mulheres virtuosas nessa noite, aleluia. No momento mais difícil, aleluia, muitos abandonam, mas lá estão as mulheres virtuosas. Lá estão as mulheres aos pés da cruz. Lá estão as mulheres de pé, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então ali Jesus é crucificado, cumpre-se o que Isaías tinha falado, aleluia, que ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade, as nossas dores ele levou sobre si, e nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Jesus morreu na cruz do Calvário para compensar o meu e o teu pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário, aleluia, para nos livrar, louvado seja o nome do Senhor, da sentença de morte. Somente em Cristo há vida. Somente em Jesus há felicidade eterna. Então o mundo, meus irmãos, ele não vai se perder, ele não vai morrer, ele não vai ser condenado por falta de perdão. Não é por falta de perdão. Deus ele está pronto para perdoar o teu pecado. Deus ele está disposto, disponível para perdoar o meu e o teu pecado, desde que haja arrependimento. Então a gente pode entender que ninguém vai morrer, aleluia, por não ser perdoado, e sim por não aceitar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquele momento mais difícil, só quem estava aos pés da cruz era um grupo de mulheres, e entre elas Maria e um discípulo amado, que acredita-se ser João. Louvado seja Deus. Deus já está falando neste lugar. O Espírito Santo é quem manda, é quem comanda este ambiente em nome de
Jesus. E a Bíblia diz que agora Jesus, então, ele morre. E alguém pega o corpo de Jesus, prepara e leva para o sepulcro. Passado algumas horas, aleluia, a primeira a visitar o sepulcro é Maria. E ela percebe, aleluia, que a pedra que colocaram ali para proteger, pois os homens, aleluia, afrontosos daquela época, eles entendiam que Jesus, aleluia, ainda em vida durante o seu ministério, ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, para que não houvesse algum jeitinho ali dos discípulos para tirar o corpo de Jesus do sepulcro e depois enganar o povo, aleluia, que Jesus havia sido, aleluia, ressuscitado, então eles colocam aquela pedra enorme e pesada na porta do sepulcro. Mas quando Maria chega ali, aquela pedra estava removida. Maria dá meia volta e volta correndo na presença, aleluia, dos discípulos. O primeiro que ela se depara é com Pedro. E quando ela informa Pedro daquele acontecimento, Pedro vai até o sepulcro com outro discípulo. E ele então percebe que ali já não estava mais Jesus. Jesus já havia ressuscitado. E naquele momento, aleluia, eu acredito que o diabo ele se desespera. Porque quando ele vê Jesus na cruz e vê que Jesus havia morrido, ele tem uma esperança, o diabo ele tem uma esperança de vitória. Mas quando Jesus ressuscita, ele percebe que não vai ter jeito. A promessa se cumpriu. E a cabeça dele, ela vai ser esmagada. Aleluia. Jesus ressuscitou. Mas ele promete voltar. Aleluia. E a gente sabe que Jesus ainda durante o seu ministério, ele proferiu muitas parábolas. E muitas delas não foram descritas na Bíblia. Muitas das coisas que Jesus fez não foram descritas. Mas na Bíblia, nos escritos, no canônico, tem o que é suficiente para a nossa salvação. E entre uma das parábolas mais impactantes que Jesus contou, é a parábola das 10 virgens loucas. A Bíblia vai dizer que existiam 10 virgens loucas, 10 virgens, e 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes, ao ponto de serem consideradas loucas pelo contexto da história. E a Bíblia vai dizer então que aquelas virgens todas adormeceram porque tardava o noivo. Mas a crítica da parábola não é pelo fato de elas terem adormecido. A crítica da parábola não é porque as 5 sábias estavam juntas com as 5 loucas. A crítica da parábola é pelo fato de 5 delas estarem despreparadas. Porque a Bíblia diz que elas adormeceram e à meia-noite ouviu-se um som, ouviu-se uma voz, um grito muito alto. Aí vem o noivo. E todas elas saltaram, aleluia, do leito ou do lugar em que estavam dormindo. E eu acredito pelos olhos da fé que começou um reboliço dentro daquele recinto. Um reboliço atrás de talvez o sapato, talvez um reboliço atrás do vestido, atrás da lamparina, porque estava à noite, era escuro. E foi naquele momento em que as 5 delas perceberam que elas tinham tudo ali. Elas estavam no lugar certo, na hora certa. Mas faltava alguma coisa. Aleluia. Elas estavam no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E isso me traz uma tristeza, meus irmãos. Porque imagina comigo quantas noites, por quanto tempo aquelas 10 virgens esperavam juntas pelo noivo. E por um descuido, por um descuidado, 5 delas, aleluia, não guardavam azeite. E a Bíblia diz que então elas se desesperam e pedem para as 5 sábios: dê-nos do vosso azeite, para que não nos falte indo ao encontro do noivo. Aleluia. Mas as 5 sábias falam para elas: não, vai nas mercearias, vai nos mercados e compra de quem vende. E elas saíram para comprar o azeite.
Mas quando elas voltaram, já não havia mais tempo. As 5 sábias já haviam entrado para dentro das bodas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui já presenciaram o casamento? Levanta a mão. O que não pode faltar no casamento? Quais são as 5 coisas que não pode faltar no casamento cívico? Também. Aleluia. Mas eu vou mais além. Pode ter um casamento sem vestido? Aleluia. Pode ter um casamento sem a noiva? Pode ter um casamento sem o noivo? Então tem muita coisa, meus irmãos, que num casamento cívico não pode faltar. Mas no casamento entre Jesus e a sua noiva, tem só 2 coisas que não pode faltar. É a veste branca e o azeite. Essas são as 2 coisas que você tem que ter quando o noivo voltar. Essas são as 2 coisas que você tem que ter. Aleluia. Quando ouvir falar, aí vem o noivo. O noivo vem aí. Quando a trombeta tocar, aleluia. Essas são as 2 coisas que você tem que ter. É vestes brancas e azeite. Aleluia, na vasilha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali aquelas 5 virgens sábias, elas entram para dentro da boca do cordeiro. E é interessante que neste casamento, meus irmãos, não tinha convidados. Nessa boda não tinha convidados. Nessa confraternização, nessa festa não tinha convidados. Era somente o noivo e a noiva. Então talvez nessa noite você esteja no lugar certo, na hora certa. Aleluia, você esteja junto com as prudentes, mas está te faltando o azeite. Você tem a oportunidade nessa noite de encher a tua vasilha de azeite. Você tem a oportunidade nessa noite de encher a tua botija e estar preparada, aleluia, para o grande dia do encontro com o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente entende, meus irmãos, que somente há felicidade eterna na presença de Jesus. É uma pena que Salomão tenha compreendido isso tão tarde. Que somente há alegria, que somente há felicidade duradoura na presença do Mestre. O mundo se engana, meus irmãos. Eles são felizes, eles buscam alegrias, buscam atrações, felicidades momentâneas. Mas é somente com Jesus, é somente no casamento com o nosso Mestre, é que nós teremos, aleluia, as bodas, é que nós teremos a felicidade, é que nós teremos, aleluia, a alegria eterna. É somente na presença do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então lá em Efésios a gente vai ver uma das coisas que Deus exige da sua noiva: que seja sujeita aos vossos maridos. Aleluia. Jesus ele vem buscar uma noiva bela, uma noiva gloriosa, como o irmão Jefferson leu. Uma noiva virtuosa, uma noiva preparada. Aleluia. Ele não vem buscar uma noiva com as vestes sujas. Ele não vem buscar uma noiva sem azeite. Ele não vem buscar uma noiva adormecida, despreparada. Mas ele vem buscar uma igreja que está de pé diante da cruz do Calvário. Ele vem buscar, aleluia, uma Maria Madalena, que está lá aos pés da cruz de pé, aleluia, aceitando, aleluia, a vontade de Deus, aceitando, aleluia, a promessa de Deus, aceitando, mesmo que para ela fosse algo difícil, mesmo que para Maria fosse algo doloroso, ela estava lá de pé, ela não reclamou, ela não murmurou, aleluia, mas ela aceitou. Eu não sei qual é, aleluia, o tamanho do teu gigante. Eu não sei qual é o tamanho da tua provação, mas eu sei de uma coisa, aleluia. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para resgatar a tua alma. E ele deixou uma promessa de que nós teríamos o Espírito Santo nos capacitando.
Ele deixou uma promessa de que nós teríamos o Consolador na nossa vida, de que nós teríamos, aleluia, o óleo na nossa vida, o azeite. Creia nisso nessa noite, que é com azeite que nós vamos chegar no final, é com azeite que nós vamos chegar, aleluia, no final do caminho. É somente com azeite na botija. Deus, eu creio, Jeová. Aleluia. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te sobrevenham os maus dias e cheguem os anos, nos quais dirás não tem neles contentamento. Então Salomão passou por muitas fases, por muitos momentos, aleluia. Momentos de muitas alegrias, de muitas felicidades. Ele teve tudo que este mundo pode proporcionar para o homem. Meu Deus. Mas no final da sua vida ele percebeu e entendeu que a verdadeira felicidade só estava em Deus. Levanta a tua mão para cima nessa noite. E eu profetizo sobre a tua vida, aleluia. A coragem de Maria. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, aquele unguento precioso. Eu profetizo sobre a tua vida o azeite que estava na botija das 5 virgens sábias e prudentes. Em nome de Jesus, receba nessa noite o óleo. Receba nessa noite a capacitação do Espírito. Aleluia. Receba nessa noite o azeite sobre a tua vida. Te coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.